Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você, hein? Dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, Dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos, descobri seu canal no YouTube depois que minha namorada terminou comigo, isso faz 2 semanas, seus vídeos me trouxeram um grande conforto. Isso 2 anos atrás, tá gente? Namoramos por 1 ano e 2 meses, eu conhecia ela há muitos anos, mas só começamos a namorar depois que ela passou no vestibular e entrou na universidade para cursar letras clássicas vernáculas. Chique. Pouco mais de 6 meses indo e voltando juntos nesse ônibus, descobrimos gostos em comum e tínhamos opiniões parecidas. Então acabei me apaixonando por ela, mas tive medo de pedi-la em namoro e ser rejeitado e ainda acabar perdendo a amizade dela. Porém, alguns amigos deram-me apoio para pedi-la, enquanto os amigos dela também incentivaram a me dar uma chance, pois ela falava muito de mim para eles. Em um dia, voltando para casa, no ônibus, acabou que, em uma de nossas brincadeiras, dei um beijo nela e depois que fiz isso, eu disse que gostava dela e a pedi em namoro. Ela disse que agora não, e eu, para não ficar sem graça, acabei perguntando: então quando? No São João, talvez? Com um tom de descontração. Faltava menos de um mês para essa data, e aqui no Nordeste ela é bem festejada. Enfim, depois de tudo isso, eu resolvi pedi-la em namoro de forma diferente da primeira. Fiz um vídeo no Movie Maker, com fundo musical e imagens, etc. Tudo muito bonito, mostrei a ela e ela aceitou. Nos primeiros meses de namoro, andava tudo muito bem, mas às vezes eu me sentia meio desconfortável pelo fato de eu ligar para ela, dar atenção, e ela não corresponder da mesma forma. Conversamos e eu perguntei a ela por que não me dava mais atenção. Perguntei se ela me achava carente demais, pois até então não sabia o ponto de vista dela. Ela disse que era o jeito dela mesmo e tal, mas que eu também era um pouco carente. Aceitei o fato dela ser assim, afinal cada um tem seu modo de ser. Comecei a me policiar mais com relação à minha carência. E todos nós temos que nos policiar com relação a isso. Veja bem, na filosofia, quando a gente discute, por exemplo, sobre liberdade, então alguns filósofos discutiram sobre essa questão, por exemplo, como Sartre, que discutiu sobre isso, e a gente discute a questão do determinismo. Será que eu sou determinado? E sou determinado pelo meio, no qual eu estou, pela situação. Então, a situação me determina a agir de uma determinada maneira. O meio, sabe a frase popular? A ocasião faz o ladrão, ou coisas do tipo. Não, peraí. Então, e onde fica então a minha responsabilidade? Se eu fui determinado, na verdade, pelo meio, eu não concordo, apesar de haver corrente filosófica que defende o determinismo. Não é, claro, o meu posicionamento, o meu ponto de vista é contrário acerca. Eu não consigo me adequar a essa corrente filosófica, por exemplo. Eu acredito que a ocasião faz o ladrão? Não. É que, na verdade, a ocasião apenas e tão somente foi favorável para a manifestação da minha falta de caráter, de eu pegar uma coisa que não me pertencia. Então, quer dizer, a ocasião fez o ladrão? Não, quer dizer, se eu tenho caráter, então eu posso estar diante daquela ocasião, mas eu não pego o que é meu, o que não é meu. Assim como passou uma reportagem semana passada de um senhor que estava desempregado, ou seja, a família passando dificuldades, ele catando reciclagem na rodovia e achou uma mochila com documentos de uma empresa, tal, cartões de crédito, e
acho que uns 50 mil reais, não sei, dentro da mochila. Ele não teve dúvidas, ele levou para a polícia. E como tinha lá os documentos, a polícia identificou de quem era a mochila. E o dono da empresa acabou contratando esse catador de reciclagem. Então veja bem, olha só, né, o meio, as condições desse catador de reciclagem. Desempregado, catando reciclagem para tentar conseguir um dinheirinho no final do dia para sustentar a família porque ele estava desempregado. Então ele poderia usar inclusive a frase achado não é roubado ou coisas do tipo. Não, ele não deixou que a situação, o meio, determinasse a sua ação, como ele agiria. Não, eu sou responsável pela minha ação e eu vou agir de acordo com os meus princípios, independente de quais são os meios, as condições, né, nas quais eu me encontro, ou a condição na qual eu me encontro, não importa. Eu vou seguir e você seguir os meus princípios, meus valores e vou fazer o que eu considero que é correto. Não é a situação que me determina. Ah, por que você está falando tudo isso, André? Porque a gente tem que também, estou falando tudo isso, me desculpem ter feito toda essa explicação, mas eu acho que ela é necessária para quando a gente também detecta a carência. Então, peraí, será que eu vou deixar que a carência me determine? Peraí, eu estou agora, né, numa condição de carência. Então, a carência vai determinar, eu preciso tomar muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado. A carência determina que eu me entregue nos braços da primeira pessoa? A carência é que determina isso? Então, quando a gente questiona as nossas próprias emoções, a minha insegurança vai determinar que eu me torne uma pessoa ciumenta? Você está vendo isso? Então, quer dizer, sabe, a minha timidez vai determinar que eu não possa apresentar um trabalho, que eu não possa dar uma palestra. Então, a gente, né, questiona tudo isso e a gente percebe que, na verdade, somos nós que temos que assumir a nossa vida e nos determinarmos aquilo que a gente quer, olhando aquilo que a gente não quer, tendo como referencial e critério também aquilo que a gente não quer. Aí a gente se determina. Tá, vamos lá. Filosofei agora. Entramos de férias e quando voltamos a assistir aula, a quantidade de pessoas que haviam se matriculado para cursos superiores e técnicos era muito grande e um ônibus não foi suficiente e tiveram que colocar mais um. O ônibus que eu pegava não passava na universidade que ela estudava, então fomos separados, só ficamos nos vendo nos finais de semana. Minha casa fica a 6 quilômetros da casa dela, então eu ia à noite de carro do meu pai, até a casa dela. Ficamos bem até os 11 meses de namoro, e a partir daí comecei a notar ela mais distante, menos atenciosa, ficava irritada comigo por motivos banais. Eu comecei a pensar que o namoro já tinha acabado e que ela só estava comigo por não ter coragem de terminar ou algo parecido. Ela, às vezes, dava umas pistas de que o fim estava próximo, como uma vez em que lembrei a ela de um evento em que estávamos ansiosos para ir. A ansiedade maior vinha da parte dela. E com a data do evento se aproximando, resolvi perguntar como ela iria vestida. Gostamos de fazer cosplay. E ela disse que não iria mais porque sua sobrinha, que estava para nascer, seria muito paparicada por ela. Achei estranho ela se recusar a ir nesse evento, por ela falar dele desde antes de começarmos a namorar. Outra vez foi quando um amigo dela, que estava organizando uma quadrilha junina para o ano que vem, me perguntou se eu queria participar como par dela. Ela tomou a frente na nossa conversa e disse que eu não iria por não gostar disso. Eu realmente não sou muito de dançar em quadrilhas, mas não me importaria em fazê-lo. Ah, que bonitinho. Enfim, na hora em que ela falou isso, me toquei que o que ela queria era terminar, porque ela, no ano em que começamos a namorar, ela dizia insistentemente que eu iria dançar quadrilha com ela a qualquer custo. Mas como ela não tinha deixado isso explícito, pensei que talvez poderia reverter a situação. Em um sábado na casa dela, estávamos de bom humor, até ela ter problemas para colocar um filme para assistirmos enquanto lia uma revista
Quando vi que ela não estava conseguindo colocar o filme, eu, com um tom irônico e um sorrisinho no canto da boca, disse: "Tá difícil aí?" Não falei isso para irritá-la, mas sim com um ar de brincadeira. Ela se irritou e disse que se eu tivesse incomodado, que o fizesse então, e saiu da sala brava. Ih, nossa, não é? Eu entendi o seu. Tá difícil aí? É uma brincadeira que a gente faz, inclusive porque, né, para mexer com a pessoa, para irritar, sabe? Para irritar no bom sentido, vamos dizer assim, uma irritaçãozinha do bem, né? De quem gosta, de quem aquelas coisinhas próprias de casal. Agora, quando a outra pessoa toma como irritação mesmo, então coloquei o filme, sentei no sofá e já estava um tanto desgostoso com a atitude dela. Ela voltou à sala, sentou em outro sofá e ficamos um tempo sem nos falar, enquanto assistíamos o filme. Eu estava com a cara emburrada, ela, notando isso, começou a chamar minha atenção, cutucando minha perna com o pé dela para quebrar o clima tenso, e conseguiu. Não pude ficar chateado com ela por muito tempo. O filme acabou, conversamos um pouco, rimos, lembrando algumas cenas do filme, e quando eu estava indo para o carro para ir para casa, eu perguntei a ela: "Por que você é tão azeda às vezes? Por que não é mais doce?" Ela respondeu: "Eu era." E repliquei: "Eu tenho culpa por você não ser mais?" Ela respondeu: "Não." E me abraçou. Foi um abraço longo. Há tempos ela não me dava um abraço tão bom. Nesse momento havia pensado: toquei o coração dela. Eu acho que não. Eu acho que é um abraço de despedida. Pensei que ela mudaria a partir daí. Dei um beijo de despedida nela e fui para casa. No domingo à noite, fui à casa dela novamente, como era de costume. Quando saí do carro, me deparei com ela à minha espera, e antes que eu pudesse fechar a porta do carro, ela me chamou para conversar. Vá lá. Sentamos na calçada e ela, depois de 5 minutos tentando encontrar coragem para falar, disse que gostava muito de mim. Começou. Mas não sentia mais a mesma coisa de antes. E então perguntei: "Você quer terminar?" Ela disse que sim. Perguntei a ela por que não fez isso no dia anterior e ela disse que não sabia o porquê. Eu então perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que sim. Ainda conversamos por mais uns 10 minutos. Parecíamos grandes amigos enquanto conversávamos, pois eu, embora não quisesse que chegasse ao fim, aceitei o término por ter muito respeito a ela. Quando saí de lá, parei o carro na praia, comecei a conversar sozinho, enquanto caminhava, descalço, na areia. Eu me dava conselhos, palavras de conforto e ânimo. Me senti muito bem, fui para casa e dormi. No dia seguinte acordei deprimido. Acho que foi nessa hora que a ficha caiu. Liguei para ela 2 dias depois, porque estava muito triste. Eu iria perguntar o que foi que fez o sentimento dela mudar e se ainda havia possibilidade de voltarmos. Felizmente ou não, toda vez que eu ligava, o celular estava fora de área ou desligado. Assim, ela não soube que eu liguei. Liguei para um amigo que não falava há muito tempo, por ele ter se transferido de faculdade. Perguntei como estavam as coisas na nova faculdade. Ele disse que estava muito bem. Ele então me perguntou como estava uma pessoa aqui, é a ex, né? Não vou falar o nome dela. Eu respondi a ele: acabou. Como de forma automática, quando terminei de dizer isto, minhas lágrimas caíram imediatamente. Foi tão imediato que parecia que eu tinha sido atingido por algo. As enxuguei, terminei de falar com ele e levantei para ir terminar de chorar no banheiro. Eu estava na minha mesa de trabalho com alguns colegas do lado, disfarcei para ninguém me ver chorando. Ainda no trabalho, no aplicativo do YouTube, encontrei o vídeo Como Superar um Término de Relacionamento, comecei a ouvir. Não poderia ficar assistindo, pois estava no trabalho. Foi quando comecei a ter vontade de fazer tudo o que eu tinha dito a mim mesmo na praia. Foi quando a dor no meu peito passou por alguns instantes. Tentando superar essa fase, segui as dicas do vídeo, peguei todas as fotos dela no meu computador e coloquei numa pasta e ocultei para não ver as coisas que me lembravam dela. Não apaguei porque não estava pronto para isso, mas também não abri a pasta. Não tentei ligar mais para ela, porém não paro de pensar na possibilidade dela se arrepender e voltar comigo. Não penso nisso como sentimento de vingança, porque não fiquei com raiva dela, mas sim como filho pródigo que volta para ser acolhido pelo pai. Não sou religioso, apenas me lembrei disso e resolvi usar como exemplificação. Eu havia tido ela como a metade da minha laranja ou tampa da panela. Perigo!
Estou sentindo minha vida desinteressante e sem graça. É claro que não penso em me matar por causa disso, sempre brinquei com a seguinte frase: quem se mata não merece viver. Boa, boa. Não tinha ouvido essa ainda. Boa, gostei. Mas mesmo assim é muito difícil ver todos os seus planos e expectativas com aquela pessoa irem pro ralo. Assisto pelo menos uns 10 vídeos seus por dia, ou melhor dizendo, escuto uns 10 vídeos por dia. Isso é o que me faz muito bem. Eu conheço um pouco do jeito dela e sei que estava decidida a terminar, por isso não vai voltar comigo. Porém, esse sentimento me perturba todo dia. Como faço para me livrar disso? Tendo como base o fato de que eu entrarei num descanso remunerado do estágio de contabilidade, e é muito provável que eu encontre ela no ônibus indo para a faculdade, embora que voltando sejam ônibus diferentes. Por favor, André, dê seu ponto de vista dessa situação. Desde já agradeço, peço desculpas pelo longo e-mail. Olha, meu querido, veja bem, por que a gente continua pensando que amanhã ou depois a pessoa vai se arrepender e voltar? Porque é mais conveniente para a gente pensar. Gente, é mais conveniente a gente pensar dessa forma. Claro, é um anestésico, é o ópio. Na linguagem marxista, né? Marx falava que a religião era o ópio do povo. Então, dentro de uma linguagem marxista, isso aí é o ópio, é o que nos inebria e é o que nos tira da realidade. Da realidade que é tão difícil, da realidade que é tão dura. Uma realidade tão dura para nós, por quê? Porque, como você diz, eu tinha expectativa, eu tinha projeto, eu tinha um sentimento. Então, quer dizer, a partir do momento que a pessoa termina comigo, esta realidade que até então eu vinha estruturando e edificando, agora ela se perdeu. Então isso se torna algo difícil para eu encarar. E diante dessa dificuldade de eu encarar tudo isso, eu começo a criar mecanismos de defesa, subterfúgios, vou criando então o ópio. O ópio é aquilo que vai então me tirar da realidade, né? Me iludir, me colocar num outro pensamento, me inebria. Então é o anestésico para o meu coração que está sofrendo, que está com dor cada vez que eu penso. Porque cada vez que eu encaro, ela não quer mais. Isso é como uma lança que, vara o meu peito. E aí então eu fico pensando, amanhã ou depois ela vai voltar, ela vai se arrepender, ela vai perceber. É o ópio, é aquilo que me anestesia, aquilo que momentaneamente passa a minha dor. Porém, passa a minha dor momentaneamente eu pensar isso, porém vai prolongando o sofrimento. Porque eu não encaro de fato a causa, o término em si. Né? Eu vou apenas e tão somente, eu vou prolongando uma coisa. E aí eu não consigo me libertar. Por isso que, apesar da dor, é necessário a gente encarar o que de fato aconteceu. Ela já estava demonstrando há um bom tempo, você entende? Já estava, né? Você foi elencando várias características que ela já estava demonstrando. Então, diferente de muitos outros e-mails que me são enviados, que as pessoas colocam do nada a pessoa. E pode ter sido, não é que é do nada, pode ter sido que a pessoa já estava em crise com ela mesma, mas ela não demonstrava. Pelo contrário, demonstrava muito mais carinho porque a pessoa estava em crise, então ela queria superar essa crise que ela estava com ela mesma, dando muito mais carinho, provando para ela mesma que ela gostava. Aí ela chegou à conclusão que ela não gostava, que o sentimento não estava mais dentro dela, e aí ela termina. Porém, a outra pessoa se sente absolutamente perdida, porque como que pode uma pessoa que estava demonstrando tanto carinho agora romper comigo assim? Só que ela já estava em crise com ela mesma, o que não é o seu caso. No seu caso, por exemplo, não, ela já estava dando vários sinais, e que você, percebia, mas não queria também acreditar que fosse isso. Pelo contrário, você não viu? O abraço, eu já interpretei. E é um abraço de despedida. Né? Poderia ter errado, claro. Mas a hora, dentro do contexto todo aí, a hora do abraço, há tempos ela não me dava aquele abraço. Para mim, você já pensou, lá, acertei o coração dela.
para mim, dentro desse contexto todo, foi é um abraço de despedida. É um abraço de, nossa, não vai dar. Então você vê, quando a gente encara tudo isso, então é difícil? Não é fácil, mas é muito mais libertador. E aí então é quando a gente consegue combater esse pensamento de que amanhã ela vai se arrepender e voltar para mim. Não, não vai. Eu vou ficar conectado nisso, eu vou ficar conectado nessa falsa esperança, ou seja, você que tem esse hábito de conversar com você, assim como eu tenho esse hábito de conversar comigo mesmo, de me autoaconselhar, na verdade, não é prepotência, presunção, é conversar consigo mesmo, né? Como se então a gente não precisasse ouvir as outras pessoas, claro que não. Mas é o fato da gente se avaliar, se reavaliar e avaliar a nossa própria situação dentro do contexto da nossa situação específica. Então, quer dizer, eu olho o que está acontecendo comigo mesmo e eu falo comigo mesmo. Não, peraí, ela não quer mais, mas eu me quero. Então, eu vou fazer isso. E eu não vou ficar me iludindo, achando que amanhã ou depois ela vai se arrepender. Não vai. Ela não vai se arrepender, não. Eu não vou criar uma falsa expectativa, porque isso não vai me fazer bem. Eu prefiro trabalhar com a realidade. A realidade é, ela, por mais que ela possa me admirar, mas ela não quer ter uma relação amorosa comigo. Então aí eu começo a me estruturar a partir disso e com isso eu vou mudando então meu pensamento. Mudando meu pensamento, as minhas ações também começam a serem correspondentes a este pensamento. Consequentemente, o meu viver vai se reestruturando de uma outra maneira. Muito obrigado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você nas redes sociais, viu? Um beijo no coração, muito obrigado e, é claro, um forte abraço.